Opa, professor. Eu sou aluno de mecatrônica, né, Guilherme. Eu estou aqui com o Gustavo. A gente Opa. optou por fazer um projeto de um alimentador de esferas e o Gustavo vai falar um pouco mais sobre o contexto desse projeto e algumas aplicações e os detalhes dele. Olá, professor. Então, esse alimentador ele pode ser utilizado em algumas linhas de produção de rolete, por exemplo, para a indústria automobilística. Também ele tem aplicações na indústria de joias, basicamente qualquer aplicação que você precisa fazer o transporte ou às vezes a dosagem de um objeto esférico. Então, claro que às vezes eles podem ser transportados em massa pelos canos, mas em alguns momentos é necessário um controle um pouquinho mais preciso. Então, isso aqui é para controlar um número mais limitado de esferas, no nosso caso, apenas uma. Então, aqui nós temos a tabela verdade. Temos quatro variáveis, porque temos quatro fins de curso, e as variáveis de saída são o avanço e recuo do cilindro A e o avanço e recuo do cilindro B. Bom, como tem quatro variáveis, teoricamente era para ter 16 linhas na tabela verdade, mas muitas dessas linhas são desnecessárias porque os únicos casos realmente possíveis são os que têm apenas um fim de curso ativo na parte do cilindro A e outro na parte do cilindro B. Então, deu para simplificar as 16 linhas para apenas quatro, são essas aqui presentes. Ademais, nós temos o diagrama de equivalência lógica, então o B1 equivale ao fim de curso da, do recuo do cilindro A e assim por diante. Também nós temos o diagrama lógico, ele acabou ficando um tanto quanto simplório, mas esse aqui é a equivalência dele. Então agora eu vou passar a bola para o Guilherme para ele comentar mais sobre a implementação do FluidSim. Então, falando um pouco aqui sobre simulador no FluidSim, aqui a gente tem um circuito pneumático bem básico, consiste em duas válvulas que são controladas por solenoide. Essa primeira aqui é um solenoide, uma mola. A segunda é por dois solenoides. Isso serve para lógica do problema de ele ficar indo e voltando. Ele vai o primeiro, vai o segundo, aí volta o primeiro e depois volta o segundo. E a equação dele é o A mais B mais A menos B menos. Isso. Daí aqui tem a definição dos fins de cursos, B1, B2, B3 e B4, que o Gustavo comentou. Aqui está o nosso circuito elétrico. Ele consiste basicamente num botão de iniciar, que é preemptivo, então se eu retentivo, aliás, né? Então se eu pressionar ele, ele vai continuar pressionado. E a lógica aqui é bem simples, tipo, quando eu pressiono ele, ele vai acionar o contador K1, que vai acionar o Y1. Acionando o Y1, ele vai empurrar, vai ativar a válvula e vai empurrar o avanço aqui do nosso primeiro cilindro. Quando ele chegar em B2, ele vai acionar K2, K2 aciona Y2, Y2 vai empurrar essa válvula, vai acionar a válvula e vai empurrar, vai avançar o cilindro. O cilindro chegando em B4, ele vai acionar K3, que vai abrir o K1, ou seja, por eu abrir o K1, Y1 vai ser desativado. Pelo retorno de mola, o nosso cilindro A ele vai recuar. E quando ele chega em B1, K4 é ativado. Com K4 sendo ativado, ele vai ativar o Y3, que vai fazer o nosso cilindro B recuar. Agora eu vou estar executando aqui para demonstrar. Quando eu aciono aqui o botão, ele avança o segundo, retorna o primeiro, retorna o segundo. E a gente optou por deixar o botão retentivo, então ele vai ficar fazendo esse processo sempre. Né? Se o botão for solto, então ele só vai acabar o ciclo que ele já estava executando aí. Também a ideia do movimento é que o primeiro cilindro vai empurrar a bolinha, colocar ela em posição, depois o próximo cilindro vai jogá-la para o destino, então os dois recuam. Exatamente. E é isso, professor.